Muito bem, um dos grandes traumas na época atual é falar em público. E quando eu digo falar em público, não é falar para 1000 pessoas, 10.000 pessoas. É também falar em público quando você vai apresentar o seu CV, o seu projeto, a sua ideia, o seu plano de negócios para alguma empresa, para alguém que pode patrocinar, que pode apoiar, que pode ser o seu parceiro nessa empreitada. Então, falar em público, algumas pessoas acham o seguinte: eu não vou falar em público. Nunca, imagina. Mas apresentar um TCC é falar em público. Fazer aquele discurso no dia do seu aniversário é falar em público, não é? Então tem uma série de coisas, aliás, tudo exige que você fale em público. É impressionante, mas é verdade. Na faculdade, na escola, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, é necessário falar em público. Então a maioria das pessoas tem esse medo de falar em público. E por que isso acontece? Aliás, porque muita gente perde oportunidade, perde patrocínio, bons negócios, porque não sabe apresentar com eficiência a sua ideia. O que é que se pode fazer numa situação dessas? A primeira coisa, conhecimento profundo do assunto abordado. Você precisa, antes de tudo, ter um roteiro mental. Você precisa ter um começo, um meio e um fim. Se você vai vender uma caneta, por exemplo, você precisa pensar no seguinte: eu vou começar falando daqui, depois aqui e vou finalizar aqui, entendeu? Então esse é o roteiro mental: começo, meio e fim. Isso é muito importante, porque assim você administra o tempo, o seu tempo e muito especialmente o tempo daquela pessoa que está lá do outro lado te ouvindo. E chegando no ambiente, no escritório, no local, ou enfim, respeite o ambiente. Não chega lá fazendo piadinha, como eu já pude presenciar aí em alguns lugares. Respeita o seu anfitrião, respeita quem está te recebendo. E para que isso não aconteça, faça um dever de casa antes. Descubra qual é o segmento da empresa, qual é a religião, qual é... Enfim, para você chegar lá e não ficar falando bobagem ou destruindo a sua apresentação, tá certo? Então, esse é o início básico para quem quer ter sucesso na hora de apresentar a sua ideia, o seu projeto, o seu plano, o seu currículo, o seu TCC. Antes de qualquer coisa, conheça a fundo o que você quer apresentar. Depois, respeite a inteligência de quem está te ouvindo. E, acima de tudo, respeite o ambiente também, o local, para que você não tenha grandes problemas. Viu como é simples? Uma dica super simples que pode mudar de fato a sua vida para melhor. Tá bom? Pensa nisso. A gente se fala no próximo vídeo.